29, versículo 13. Abra a sua Bíblia, leia. Eu vou fazer a leitura aqui, você acompanha aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 29, versículo 13. É o primeiro texto que eu vou ler agora. Está escrito assim, Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Agora vamos ler outro texto que está em Jeremias capítulo 12. Na frente aí, de Isaías, Jeremias capítulo 12, versículo 2. Jeremias 12, 2. Está escrito assim: plantaste-os, eles deitaram raízes, crescem, dão fruto dentro dos lábios, mas longe do coração. Dente dos lábios, mas longe do coração. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 4, versículo 4. Provérbios, está para trás. Provérbios 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 4. Então ele me ensinava e me dizia: retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Amém. Essa semana eu estava refletindo e pensando sobre algo muito sério que tem sido uma preocupação de muitos pastores que levam Deus a sério com relação ao seu rebanho. Que muitos frequentam a igreja, muitos são assíduos, participam, mas não têm efetivamente um testemunho, não tem uma vida que lá fora demonstra estar de fato seguindo a Jesus, vivendo para Jesus, andando com Jesus. E com base nisso, eu desenvolvi esse tema, ou seja, refleti, meditei, fui à Bíblia estudar e trouxe esta palavra. O tema é: com Cristo em doutrina e em princípio. Com Cristo em doutrina e em princípio. Irmãos, no versículo de Isaías que nós lemos, capítulo 29, versículo 13, vemos que Deus observa o que se passa no coração do seu povo. Deus observava que o povo de Israel o adorava, o louvava, o bendizia, falava dele, falava bem dele, mas com os lábios, apenas com os lábios honrava a Deus, porque o coração estava longe, o coração não estava naquilo. Então nós observamos que é exatamente no nosso coração que a palavra tem que ser plantada. E Deus avalia a nossa vida, Deus sonda a nossa vida, Deus investiga, Deus estuda, Deus esquadrinha tudo a partir do nosso coração. Deus avalia tudo a partir do nosso coração. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus nos mostra que é do coração que procedem as fontes da vida. O que significa isso? Significa que é do nosso coração que procedem todos os nossos verdadeiros motivos, nossas reais intenções, nossas paixões, nossos sonhos, nossas pretensões. O nosso coração é a fonte onde se origina tudo aquilo que nós desejamos, sonhamos, queremos. É no coração que guardamos o nosso sistema de crenças, de valores, de princípios.
E lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus nos exorta a abrir o coração e acolher com mansidão a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 21. É muito importante esse texto. Eu quero que você abra comigo também. Tiago, lá no fim do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim na palavra de Deus: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Perceba que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Como assim? Deus usa a palavra para transformar a alma. Deus usa a sua palavra para transformar, mudar nosso caráter. Deus usa a sua palavra para nos dar uma nova identidade. Então nós precisamos estar abertos à palavra. E Tiago diz aqui que temos que despojar de toda maldade, impureza, acúmulo de maldade, e acolher com mansidão a palavra. Olha, Deus está esperando que cada um aqui receba a sua palavra com mansidão, com o coração quebrantado, com o coração quebrantado, contrito, humilde, aberto, disposto a ser tratado. Quando o servo de Deus anda na presença dele, sempre aberto para ser tratado, sempre aberto para ser corrigido pela palavra, sempre aberto para ser moldado conforme a palavra, Deus não se agrada desse servo. Deus olha para o seu coração e vê que o coração dele é quebrantado, é manso, é aberto, é tratável. Eu pergunto a você: você é tratável? Você é uma pessoa sempre aberta à palavra? Você acolhe a palavra de Deus sempre que ela é palavra, não importa a hora, não importa por quem ela é falada? Irmãos, isso é muito sério, muito importante. Deus olha para isso a cada momento. Deus observa isso na minha vida, na sua vida. Deus não está muito interessado nas nossas aparências, nas nossas demonstrações de piedade, de religiosidade. Deus está interessado na transformação do nosso caráter, na receptividade que damos à sua palavra, na abertura que temos para receber a exortação da palavra, sermos tratados, corrigidos, transformados, mudados em novas criaturas. Então Deus está vendo isso a cada momento. Deus está de olho nisso. Se você recebe a palavra e resiste, se você ouve a mensagem da palavra e resiste, se você vem aqui domingo após domingo e a palavra não está tendo efeito, não está produzindo nada, não está transformando sua vida, então isso é nada. Deus está olhando o seu coração e está vendo resistência, está vendo dificuldade, está vendo dureza, e Deus condena isso na palavra. Portanto, quando a palavra de Deus nos é transmitida, Deus espera que ela penetre para além da nossa mente, além da nossa consciência, que ela desça, que ela vá fundo nas paredes do nosso coração e ali ela fique impregnada, que a palavra seja ali fincada, crie raízes ali, penetre no nosso coração, passa a nos dar uma inspiração, ser a nossa fonte de inspiração, fonte de geração de pensamentos, palavras, atitudes. Deus quer que tudo em nossa vida seja de fato motivado pela palavra, que tudo aconteça por base da palavra, que nós sejamos um povo conhecido pela prática da palavra. A própria Bíblia nos confirma que a nossa boca fala do que está cheio do nosso coração. Se o nosso coração está cheio de banalidades, de coisas mundanas, pervertidas, se o nosso coração está cheio de cobiças, se o nosso coração está cheio de trivialidades, de coisas deste mundo, de pensamentos mundanos, de filosofias mundanas, ideias, ideologias humanas, humanistas, então nós vamos falar dessas coisas, nós vamos compartilhar dessas coisas,
Nós vamos estar sempre transmitindo essas coisas. Nossa boca vai falar dessas coisas. Mas quando a palavra de Deus é a nossa fonte, ela é a fonte geradora de tudo, ela está ali dentro de nós, está dentro do coração, ela de fato é a essência da nossa alma, da nossa vida, ela é a inspiração dos nossos pensamentos, né? Ela é motivacional, ela é motivadora o tempo todo, né, para nos conduzir no reto caminho. Então, quando a palavra de Deus ela é de fato uma bússola moral, uma bússola espiritual para a nossa vida, então nós seguimos falando, seguimos sempre repartindo, compartilhando algo que tem a ver com a palavra, e que é a palavra, que vem inspirado pela palavra, que transmite vida às pessoas. Então, é isso que Deus quer através de nós, é isso que Deus quer ver dia a dia em nós. Mas como é que está sendo isso na sua vida? Você tem de fato recebido a palavra de Deus? A palavra de Deus está fazendo diferença no dia a dia da sua vida? Hoje em dia, há muitos cristãos, frequentadores de igrejas, que estão com Cristo em doutrina, mas não estão em princípio. O que quer dizer isso? O que significa isso? Isso quer dizer que há muitos crentes meramente teóricos, religiosos, dentro das igrejas, cujos corações estão vazios da palavra de Deus e cheios de mesquinharias, cheios de interesses carnais. Muito embora eles certifiquem crer nos ensinos do Senhor e nos ensinos apostólicos, essas coisas só fazem sentido para eles dentro das quatro paredes da igreja, do local de reunião, né? E somente nos momentos de culto, ou nos momentos de ensino, mas não tem sentido prático, não tem sentido, nenhum valor, né, durante a semana, durante o seu dia a dia, porque não faz parte da sua vivência diária, não faz parte da sua experiência de vida, do seu testemunho. Só dão valor nesses ensinos como doutrinas. Por isso que eu digo que há muita gente com Cristo em doutrina, sabe até debater doutrina, sabe até explicar as doutrinas que a igreja defende, mas isso não tem um valor efetivo, um valor prático para gerar frutos de caráter, de arrependimento, de transformação da alma, de mudança de comportamento, de conduta. Não tem nenhum efeito prático, porque tudo é meramente intelectual, meramente mental. Então, eu pergunto a você, como é que tem sido a sua prática de vida diária? Muita gente no dia a dia, na sua vida cotidiana, não leva as suas crenças a sério, não leva as suas doutrinas para o campo prático, o campo vivencial, relacional. Não tem, isso não faz sentido. Tudo é deixado ali, dentro das quatro paredes, onde a igreja reúne no domingo, ou onde está durante a reunião da célula. Mas Deus quer que cada palavra tenha efeito, cada palavra tenha influência nas suas decisões, nas suas atitudes, no seu comportamento diário. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Primeiro, a Bíblia mostra que existe uma relação direta entre o seu amor por Jesus e a sua obediência às palavras dele. Há uma relação estreita, direta, entre o seu amor a Jesus e a sua obediência às palavras dele. E ele próprio disse isso lá no Evangelho de João, no capítulo 14, 21 a 23. Abre aí, João capítulo 14, 21 a 23. A palavra diz assim, João 14, 21 a 23. Está escrito assim, João 14, 21 a 23. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos ver o versículo 23 agora. Diz assim, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Até aqui, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E esse guardar aí não é mental, porque até Satanás tem a palavra na mente, os demônios têm a palavra de Deus na mente, eles conhecem. Se guardar aqui no coração, guardar no coração, é ter a palavra como fonte de inspiração, como fonte, como base, de formação de ideias, de pensamentos, e também caráter, parte da essência da vida. Então, existe uma relação direta entre o amor a Jesus e a obediência à palavra. Então eu posso dizer que de tudo que Deus espera que você guarde da palavra, o que você guarda de Bíblia, o que você vive, o quanto você obedece de Bíblia, é o quanto você ama Jesus, o quanto você ama. Quer dizer, de tudo que você conhece, Deus criou uma escala onde Ele avalia, onde Ele vê o seu amor, Ele mede o seu amor através da sua disposição de guardar a palavra, de observar a palavra, de andar na luz da palavra, de obedecer a palavra. Deus está vendo isso. Não adianta você querer engabelar a Deus, querer passar a conversa de Deus, querer, enganar a Deus, não tem jeito. Deus sabe se você o ama mesmo, Deus sabe se você o leva a sério mesmo, Deus sabe se você é um cristão que carrega a sua cruz, que vive o princípio da cruz dele. De que maneira? Deus vê a sua obediência. Deus está olhando a sua obediência, está olhando se a palavra dele está sendo implantada na sua vida. Porque aquele que tem disposição de obedecer é um servo sempre aberto, que diz a Deus: fala, Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve, fala, Senhor, que eu estou disposto a te ouvir, fala, Senhor, estou aberto, fala, Senhor, tua palavra é alimento para mim, tua palavra me dá prazer, tua palavra é inspiração para mim, tua palavra não me é jamais hostil. Eu não sinto a tua palavra, eu não percebo que a tua palavra ela vem para me destruir, mas ela sempre vem para me edificar, e eu quero receber a tua palavra. Quem diz amém, aleluia. Então, o coração aberto para a palavra, o coração receptivo para Deus, e Deus certamente que tem prazer nesse coração, nessa vida. Agora, a segunda coisa que a Bíblia mostra: só podemos aprofundar a nossa amizade, a nossa intimidade com Jesus, se obedecermos às suas palavras. João 15:14. Então, só podemos aprofundar a nossa amizade, ou seja, ter uma relação estreita com Ele, falar cara a cara, ter uma experiência cada vez mais de intimidade, de proximidade com Ele, se tivermos de fato obediência, se tivermos disposição de seguir as suas palavras. João capítulo 15, versículo 14, está escrito: Jesus falou: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, Ora, se não fazeis o que eu vos mando, não sois amigos, não podeis ser amigos. Jesus está mostrando aqui a condição para ser amigo dele. E você, a partir dessa palavra, você pode aqui avaliar, você pode aqui perceber, você pode aqui quantificar, você pode aqui verificar qual tem sido a sua intimidade, qual tem sido a sua amizade com ele, ou qual pode ser onde você pode chegar nessa sua amizade com ele, nessa sua intimidade com ele. Você está ouvindo o que ele fala? Você está obedecendo o que ele tem ministrado? Você tem de fato interessado em ser discípulo? Porque ser discípulo, de acordo com as palavras de Jesus, é guardar o que ele ensinou.
O que ele falou lá em Mateus 28 foi exatamente isso. Precisamos ensinar cada discípulo, cada um que quer ser discípulo, a guardar o que ele ensinou, a guardar o que ele falou, a guardar o que ele pregou, a guardar o que ele mostrou em seus exemplos também. Então, precisamos entender isso. Discipular verdadeiro é exatamente essa transmissão de palavra, de fé, de compromisso, de santidade, de vida com Deus, e também levando cada um a entender o que Jesus ensinou e viver, e assimilar isso na prática, no dia a dia, demonstrar isso nos seus relacionamentos, demonstrar isso na sua vida diária, em todo momento. Então a nossa vida cristã tem que ser sempre nesse sentido de mostrar, de viver aquilo que Jesus viveu, ensinou, e espero que possamos demonstrar para todos que estão ao nosso redor. Então, só podemos aprofundar a nossa amizade e intimidade com Jesus se obedecermos às suas palavras. Outra coisa, as palavras contidas nas Escrituras, as palavras contidas na Bíblia só têm efeito prático, só tem eficácia nas nossas vidas se nós as tomarmos com fé. Olha para cá, se nós tomarmos as palavras de Deus com fé, se nós tomarmos as palavras de Deus e acolhê-las como palavras de Deus, não de homens, essas palavras vão fazer diferença, essas palavras vão penetrar, essas palavras vão produzir efeitos, vão produzir resultados dentro de nós e através de nós. Mas se nós não tomarmos as palavras de Deus com fé, ou se tomarmos essas palavras como palavras de homens, então isso não vai ter efeito algum na nossa vida. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 13. Abra comigo 1 Tessalonicenses 1, versículo 13. Olha o que está escrito. 1 Tessalonicenses 1, 13. Desculpa, 3. Recordando-nos diante do nosso Deus, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja se tornou exemplo. Versículo 6: foi feito dos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, Versículo 8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. Se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha aqui, a igreja lá em Tessalônica, ela viveu a palavra de tal modo que aquilo repercutiu em toda a Ásia. Irmãos, a maior revolução que pode acontecer no nosso meio é essa: as pessoas nos conhecerem como verdadeiros porta-vozes de Deus, que vivem a palavra, que são exemplos de vida comprometida com a palavra, vidas que repercutem, que dão testemunho através de um compromisso de fidelidade, de obediência à palavra de Deus. Então, Deus quer que isso aconteça conosco, mas para isso temos que tomar a palavra com fé. Não podemos tomar a palavra como palavra humana, palavra natural, palavra de qualquer um, não. E cada vez que você ouve a palavra de Deus, você lê, você tem que tomá-la assim, tem que digeri-la para que ela possa fazer efeito na sua vida prática diária. Então, para muita gente, a palavra de Deus é apenas filosofia. Muita gente não se inspira, não se motiva pela palavra. A palavra não modifica suas ações nem reações. Então eu pergunto a você: a palavra de Deus para você, ela é o quê? Ela tem sido o quê? Você tem que tratar essa palavra de que maneira? Você tem recebido com mansidão? A palavra de Deus tem sido um fator de transformação na sua alma?
tem mudado sua alma? Ou ela tem sido apenas para você um conjunto de ideias, de boas histórias, de bons preceitos e filosofias que você aceita como valores e princípios, mas que não tem nenhum poder de influenciar as suas decisões, suas atitudes, não tem nenhum poder de moldar o seu caráter, não tem nenhum poder de pautar as suas respostas, inspirar a sua conduta diária? Irmãos, nós precisamos permitir que a palavra de Deus penetre fundo nas nossas vidas e produza transformações efetivas. Quem diz amém? Aleluia. Há muitos irmãos que possuem a sua mente cheia de versículos, cheia de boas pregações. Todos os dias eu vejo irmãos compartilhando textos, irmãos compartilhando mensagens, de pastores diversos, de líderes diversos, mas eu fico a pensar o quanto da palavra está retida, o quanto a palavra está moldando essas vidas, moldando a igreja. Há muitos irmãos com a mente cheia de bons pensamentos, mas a vida prática não tem nada positivo, nada positivo. Não estão levando isso para a sua vivência, para a sua prática de vida diária, para o seu dia a dia. Por isso não tem frutos de caráter santo, não tem frutos de uma vida de arrependimento e de um comportamento verdadeiramente santo. Mas pelo contrário, tem que demonstrar uma vida torta, uma vida cheia de altos e baixos, mentiras e sentimentos errados, posicionamentos errados, ideias absurdas que muitas vezes são passadas através da sua palavra, da sua boca, porque na verdade não estão tendo uma ligação direta com a palavra, não estão deixando a palavra mudar a sua vida. Então, muitos estão fracassando porque não estão edificando sua vida nos padrões da palavra, não estão como Jesus em princípio, não estão crendo que podem ser de fato melhores, mais santos, mais sábios, mais abençoados, andando na luz da palavra. Olha para cá, há pessoas que querem apenas experiências com o extraordinário, o sobrenatural. Olha para cá. Isso não é parâmetro, isso não é a base da vida cristã. A base de tudo é a palavra, é o conhecimento da palavra revelado, que gera luz, que gera mudanças, transformações na alma, que leva você a externar, a demonstrar, a colocar para fora o que a palavra de Deus tem ministrado na sua vida. Agora, você se basear no sobrenatural e querer viver apenas o sobrenatural, ignorando a palavra, ignorando o que Deus fala, isso não vai ser bom para você, porque Deus não vai liberar o sobrenatural dessa maneira que você está pensando, deixando de lado o que é mais importante: a palavra que santifica, a palavra que renova, a palavra que transforma, a palavra que modifica o caráter, a palavra que muda a mente, renova a mente. Então, Deus não vai deixar de lado. Isso é fundamental, isso é essencial, isso é vital, isso é primordial, isso é antes de tudo. Por que tem tanta confusão? Por que tem tanta heresia hoje? Por que tem tanta divisão na igreja? Tanto espírito divisionista, tanto espírito de falso profeta por aí, dominando muitos homens e mulheres. Porque eles estão deixando a palavra, ou estão torcendo a palavra para conduzir a igreja para seus fins egoísticos, seus fins carnais. É errado, isso é absurdo. Nós temos que evitar isso. Temos que procurar ser uma igreja bíblica, uma igreja voltada para Deus na palavra, que se alimenta da palavra, que permite a palavra fazer diferença. Quem pode dizer amém? Aleluia. Amados irmãos, então, muitos não estão sujeitos ainda à palavra, porque estão ligados ao próprio eu, ao próprio ego, à própria carne corrompida, à sua natureza pecaminosa. Ainda estão sujeitos aos seus próprios sentimentos, ao mundo, que ainda não abriu mão de si. Não permitir que a palavra os confronte, os leve à mudança verdadeira. Então, a questão é: muitos estão aqui na igreja há um bom tempo, já frequentam há um bom tempo, mas a palavra tem que mudar você, a palavra tem que transformar você. Irmãos, desde que eu converti
lá em 1975, ainda tem muitos anos, né? Converti muitos anos. E eu nunca tive a ideia de voltar atrás. Me cogitei voltar atrás. Nunca passou na minha cabeça nem assim, né? Um pequeno pensamento, uma ideia, um relance, uma imagem, uma cena, né? Eu voltando atrás, indo para o mundo de novo, retrocedendo. Não, nunca imaginei, nunca pensei em voltar atrás, nunca voltei atrás, nunca desviei. Mas aí você fala, mas o que aconteceu? Não é que eu sou superdotado, obviamente superdotado, espiritualmente, não. Eu comecei a levar Deus a sério na palavra, passei a estudar a palavra desde o início, né? Passei a comer a palavra, passei a assimilar a palavra e a viver essa palavra, e isso foi mudando a minha vida, foi me dando força. E eu percebo que todo cristão que tem compromisso com Deus na palavra, que tem o compromisso de ouvir a Deus na palavra, de buscar a revelação de Deus na palavra, que busca, né, viver o evangelho simples, que não fica complicando as coisas. Porque tem gente também que gosta de complicar, gosta de estar buscando o oculto da palavra, né, o desvendamento dos mistérios da palavra, não sei o quê. Isso também é perigoso. Nós não temos que complicar as coisas. Jesus falou de maneira simples, os apóstolos pregaram de maneira simples, o Evangelho é simples, o Novo Testamento é simples, a palavra de Deus está sendo falada literalmente, não temos que complicar nada e não precisamos fazer nenhuma confusão, nenhuma tempestade de copo d'água, porque Deus não é de confusão, diz a Bíblia. Deus é um Deus de esclarecimento. Ele nos dá clareza na sua palavra. Temos que tomar a palavra com toda simplicidade e vivê-la com simplicidade. Quem diz amém, aleluia? Não é que a pessoa está afastando da igreja. Por que estão afastando da igreja? Eu garanto a vocês que 80% dos que afastam da igreja, afastam porque não tem a palavra de Deus como seu parâmetro, como a sua bússola moral, espiritual, não tem a palavra como sua motivação, inspiração. Não estão, de fato, permitindo que a palavra penetre para além da consciência da mente humana. Então, permitindo que a palavra se estabeleça, fique raízes no coração. Porque se a palavra de Deus fica raízes dentro de mim, dentro de você, ela vai produzir fruto que permanece. Quem diz amém? Mas se a palavra não é fincada, não cria raízes, então ela vai se esvair, ela vai sumir, ela não vai ter efeito, não vai produzir nada. Eu pergunto a você, a palavra de Deus está sendo bem aproveitada dentro de você? Você é um terreno propício, né? Um terreno fértil para a palavra. Deus pode falar mais e mais, Deus pode ensinar mais e mais na sua vida, porque Ele vai colher frutos através da palavra na sua vida. Quem pode dizer amém, aleluia? Então, é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que sejamos um grupo de religiosos, um grupo de filósofos cristãos. Não, Deus quer que sejamos um grupo de verdadeiros discípulos de Jesus, que reproduzam a vida de Jesus, que mostram ao mundo que a vida cristã é simples, é maravilhosa, e não tem complicação, nos leva a ser livres, em nome de Jesus. Quem diz amém? Bom, então, quando você anda com Jesus em doutrina e em princípio, o que acontece? Quando você anda com Jesus em doutrina e em princípio, primeiro, a sua fé é demonstrada, não somente em palavras. Sua fé, ela é demonstrada principalmente em ações. Olha para cá. Sua fé é demonstrada em ações, não só em palavras. Isso é notório através de quê? Duas coisas principais: por meio da oração e por meio de obras. Então, quando você segue Jesus em doutrina e em princípio, né, pode ter certeza que as pessoas vão perceber que você é cristão, porque você está sempre andando por fé. E uma das maneiras mais assim, expressiva, impactante, de você demonstrar que anda por fé, é você orar, você depender de Deus em oração. Porque quando você ora, o mundo espiritual vê que você depende de Deus. Quando você não ora, o mundo espiritual vê que você não depende de Deus. E quando você ora, o mundo natural, o mundo secular, a sociedade ao seu redor, percebe que você de fato vive a
sua fé. Você de fato acredita que Deus é presente na sua vida, que Deus intervém na história. Porque há muitos cristãos que não acreditam que Deus intervém, não acreditam que Deus está no seu dia a dia, porque no seu dia a dia não tem uma vida de oração. Sempre estão buscando com o braço, com a força humana, resolver os problemas. Não estão apelando ao céu, não estão dirigindo-se ao trono da graça. E a Bíblia fala que nós temos que chegar ao trono da graça para alcançar, para obter o socorro. Então, sempre nós precisamos de algo e não estamos, muitas vezes, buscando de cima, estamos buscando aqui embaixo mesmo. Então, olha para cá, o crente, o cristão que vive a palavra, que pratica a palavra, que se preocupa em ser um cristão 24 horas por dia, ele usa a oração não como último recurso, mas sempre como primeiro. Porque há muita gente que usa a oração como último recurso. Todo crente religioso é assim. O crente religioso, ele usa a oração como último recurso. Eu já fiz tudo, vou orar. Fiz tudo, nada deu certo, vou orar. Ou então, fez tudo, não deu nada certo, agora é só Deus. Agora é só Deus. Então isso demonstra o quê? Que a pessoa não está levando a palavra de Deus a sério. Porque quando você leva a palavra de Deus a sério, o que diz a palavra? A palavra diz: leve tudo a Deus em oração. Apresente a Ele todas as vossas necessidades. A palavra diz que tudo tem que ser levado a Ele em oração. Então você vai fazer o quê? Levar em oração. Se alguém está com um problema ali que você não pode resolver, diz: olha, eu vou orar aqui. Se alguém está precisando de algo que você não pode prover, vou orar, Deus vai prover para você. Então, o cristão que tem uma vida ligada à palavra, que a palavra produz efeito nele, produz transformação na sua alma, ele ora. Ora nos bons momentos, ora nos maus momentos. Sempre as pessoas vão vê-lo apelando ao céu, buscando a ajuda de cima. O cristão espiritual, ele é visto assim, como alguém independente de Deus. Quantas vezes você para durante o dia para orar? Irmãos, eu estava vendo os muçulmanos, os islâmicos, os muçulmanos, eles param 7 vezes durante o dia para orar. 7 vezes durante o dia, eles religiosamente param onde estão. Tem os horários de parar. Eles param onde estão. Eles param. Se estiver no meio da rua, na hora da oração deles, eles param. Ali faz a oração. Ali fazem a oração. Agora, quantos cristãos estão orando durante o dia? Você conta nos dedos quem ora, quem tem um tempo de oração, quem se dedica à oração, quem para na hora do almoço para orar, ou antes do almoço. Quer dizer, eu fico impressionado quando eu passo um dia com uma pessoa crente e essa pessoa não ora. Às vezes, para orar, eu tenho que pedir a atenção da pessoa, dizendo: para um pouquinho para a gente orar, para um pouquinho para nós orarmos. Como é que tem sido a sua casa? Como é que tem sido a sua vida? Por quantas vezes você para durante o dia para orar? Ou você acha isso até um absurdo? Você acha isso uma falta de responsabilidade? Vai lá falar do muçulmano que é falta de responsabilidade. Você aí, seu muçulmano safado, está parando de trabalhar para orar, né? Fala isso para ele, você ver. Fala isso. Vai meter uma bomba no seu cara. Não, mas pera lá. E o cristão não para orar, não tem momento de oração durante o trabalho. Mas eu estou no trabalho. Mas se tem uma coisa para resolver, por que você não ora? Eu lembro de um irmão que teve aqui na igreja na época, ele mexia com computação, mexia com informática, e ele foi consertar um computador certa-feita, no trabalho dele lá, e ele não conseguia achar o problema. Não conseguia, mexia, fazia tudo na chave. E aí ele parou e disse: Deus, o Senhor sabe tudo, inclusive sabe o que está acontecendo aqui, me dá uma luz, me dá uma direção, por favor, põe tua mão aqui, isso é sério, orou, e aí passou um pouquinho, ele encontrou a saída lá, de maneira assim, fantástica, ele viu o que ele estava vendo, e ali consertou, e ele percebeu que Deus respondeu a oração lá naquele momento. Então, Deus está atento a cada coisa, a cada situação. Deus pode te dar uma luz no seu trabalho, Deus pode te dar uma luz na escola, Deus pode te dar uma luz em vários lugares. Deus pode e Ele quer ser a sua
sua inspiração. Agora, se você não tem zelo pela palavra, você não observa que precisa andar no Espírito e orar o tempo todo, estar em sintonia com o céu, separar tempo para Ele, então não tem como Deus interagir, Deus intervir na sua história, Deus mudar a sua vida. Você tem que entender que isso é algo prático, né? Isso é algo que você tem que levar para o seu dia a dia, né? Então, através da oração, você demonstra, né, o seu compromisso, a sua fé, você demonstra, né, a sua dependência de Deus, você demonstra que você está de fato esperando tudo de cima. Você tem uma confiança que Deus pode resolver qualquer situação, qualquer problema. Então, a oração é um testemunho. A oração é um testemunho. Vida de oração é um testemunho de que você observa a palavra. Outra coisa que demonstra que você observa a palavra são as obras. As obras que você faz. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Agora, que obras Deus está esperando de nós? Que obras Deus quer de mim de você? Toda obra tem que estar relacionada com a igreja, porque a igreja é o maior projeto de Deus. Então, Deus está esperando ver você fazer obra na igreja, para a igreja, você investir na igreja. E quando eu falo investir na igreja, eu não estou falando só dízimo, entregar dízimos e ofertas, não. Essa é uma parte mínima, né? Entregar um dízimo aqui, trazer uma oferta, contribuir para a manutenção do trabalho, isso é apenas um item, apenas uma questão, apenas algo que todos nós podemos fazer, devemos fazer, e que é importante fazer, e que Deus valoriza e abençoa quem faz. Agora, há outras coisas, outros investimentos que Deus deve ser feitos na igreja. Por exemplo, Deus tem dado talentos e dons para cada um aqui. Deus espera que esses talentos e dons sejam usados para a edificação da igreja. Deus espera que você que tem capacidade de pregar, que você pregue. Você que tem capacidade de ensinar, que você ensine. Você que tem capacidade de estimular, de encorajar a fé das pessoas, você faça isso. Você que tem capacidade, né, de ser um líder de célula, que você não fuja disso. Que seja útil para Deus, né, nessa área. Enfim, há muitas coisas que você pode estar fazendo em prol da edificação da igreja, e se você faz isso por amor, com a motivação certa, Deus abençoa, Deus retribui, Deus leva você a bom termo, porque tudo que você investe na casa dele, ele lhe dá retorno, muitas vezes mais mesmo, porque Deus é generoso, Deus é bondoso, e ele recompensa os fiéis. Quem diz amém, aleluia? Agora, também Deus espera, né, que você invista nos novos na fé, os irmãos novos. Por que muitos afastaram da igreja? Também muitos afastaram porque faltou o apoio, faltou a instrução, faltou o aconselhamento, faltou o acompanhamento, faltou a consolidação, né? Muitos vieram para cá e não conhecem a Bíblia, não conhecem nada da igreja, precisam ser orientados, precisam ser acompanhados, e não foram acompanhados, mas se perderam dentro da própria igreja, se afastaram. Nós temos que mudar nossa prática de igreja. Precisamos cada um entender que Deus conta com a sua vida, Deus conta com cada um que está aqui, vai consolidar os que estão chegando e os que chegarão. Quem diz amém, aleluia? Então, temos que conduzir os afastados à comunhão. Deus quer essa obra, que trabalhemos, que visitemos, para conduzir, para reconduzir os que estão afastados à comunhão da igreja. Também repartir os bens com os carentes. Deus quer que você disponha a repartir seus bens, a repartir sua alimentação, a repartir sua roupa, a repartir seus sapatos, enfim, qualquer coisa que você possa repartir, né, com quem precisa. Deus também espera que seja feito, porque Deus também valoriza, né, a contribuição para o carente. Deus também ele enfatiza na palavra que não deve haver dentro da igreja ninguém carente, ninguém pobre, ninguém sem suprimento. Deus quer que todos sejam supridos, que todos sejam alimentados, que todos vistam uma roupa boa, todos tenham uma vida digna. Quem diz amém? Então precisamos dar conta também para repartir, para abençoar os irmãos carentes, né? Outra coisa, para quem vive com Cristo em doutrina e em princípio, as pessoas vão ver o testemunho
que estamos andando com Jesus. Ou seja, se nós andamos com Cristo em doutrina e em princípio, o mundo vai ver que estamos andando com Jesus, que somos um com Ele, temos de fato uma vida com Ele, uma intimidade com Ele. Lá em Atos capítulo 4, versículo 13, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 13. Veja o que está escrito ali, Atos 4, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens de pouca letra, homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Perceba aí, reconheceram que eles estavam com Jesus, andavam com Jesus. As pessoas percebem que você anda com Jesus? As pessoas percebem que você tem um caráter santo? As pessoas percebem que você tem algo diferente? Que a sua vida tem um sabor diferente? O seu testemunho é de uma pessoa correta? É de uma pessoa honesta? É de uma pessoa cortada? É de uma pessoa pacífica? É de uma pessoa que transmite paz, segurança? As pessoas estão vendo o Senhor da sua vida, no seu dia a dia? Sabe, irmãos, é muito importante isso. Estou lembrando aqui da história de um hindu chamado Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh foi um homem que ele se converteu, largou o hinduísmo, se converteu a Cristo, converteu ao cristianismo. Aquele homem assimilou tanto a vida de Cristo, ele interiorizou tanto a palavra, ele viveu tanto a palavra de Cristo, que ele passou a transmitir a pessoa de Jesus até para as crianças. E um certo dia, aquele homem bateu na porta de um amigo, e o filho do amigo atendeu, abriu a porta e disse, ele falou: quer falar com seu pai? Quer falar com seu pai? Ele falou: espera que eu vou ver se meu pai está ali. Ele foi lá, chamou o pai e disse: pai, tem um homem ali que quer falar com o senhor. E o pai falou: quem é o homem? Ele falou: eu não sei, é um homem assim, assim, assim. O pai falou: mas você sabe quem é o homem? Não sei, só sei que ele parece com Jesus Cristo. Só sei que ele parece com Jesus Cristo. Me chamou a atenção isso, né? Só sei que ele parece com Jesus Cristo. Então, será que você parece com Jesus? Temos parecido com Jesus? Porque o verdadeiro discípulo é aquele que reproduz o caráter do seu mestre. Então, como é que tem sido? As pessoas estão vendo Cristo na sua vida? Está com Cristo em doutrina, mas não está em princípio? Não adianta, porque as pessoas não vão ver Cristo na sua vida. Mas se você está em Cristo, em doutrina e em princípio, as pessoas vão ver o seu caráter, o seu modo de agir, suas atitudes, suas palavras, seus ensinos, sua forma de expressão. Elas vão ver que você é alguém que segue o Senhor. Seu testemunho de vida vai falar mais alto, até no silêncio, até em silêncio, suas atitudes vão gritar, vão mostrar que você é um discípulo de Jesus. Então, amados irmãos, precisamos nessa noite compreender que Deus quer manifestar ao mundo o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. A palavra fala lá em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, que Deus manifesta a fragrância do seu conhecimento, o bom perfume de Cristo através de nós. Então, se nós vivemos a palavra, o bom perfume de Cristo vai ser exalado, vai ser demonstrado por onde passarmos. 2 Coríntios capítulo 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto dos que são salvos como dos que se perdem. Então, irmãos, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo.
sendo esse perfume de Cristo? Está tendo aí uma fragrância bem forte? O perfume de Cristo está se exalando no dia a dia, lá no seu trabalho, lá perante os seus amigos, seus vizinhos, colegas de escola, sua família. Como é que está sendo? Deus está preocupado com isso. Deus está olhando o seu coração. Deus sabe se você está aqui preocupado com isso ou não. Isso faz toda a diferença. Isso fará toda a diferença amanhã. Quando você estiver lá fora, quando você lembrar dessa palavra, se você não interiorizá-la, não colocá-la em prática, você vai perceber que as coisas não vão dar certo. As coisas não vão encaminhar para você. Outra coisa, quem anda com Cristo em doutrina e em princípio, não tem duplicidade de vida espiritual e vida secular. Você já viu o crente que é espiritual dentro da igreja e é secular quando está fora? Não tem sentido isso. Não tem sentido. Eu falei aqui, o muçulmano, ele é muçulmano em qualquer lugar. O muçulmano, ele quer saber onde está. Está na hora de ele fazer a oração dele, vai orar. Está na hora de ler o Alcorão, vai ler o Alcorão. Ele é autêntico, ele se expressa. Eu pergunto a você, você que é cristão, você é autêntico? Você se expressa também? Onde está? Você é o que é? Ou você oscila entre o espiritual e o secular, entre os princípios de vida de Deus e os princípios da vida mundana, secular? Você gosta de música gospel quando está aqui, lá fora você curte as músicas do mundo. Você vive um padrão de vida cristã junto com os irmãos na igreja, mas lá fora você vive um padrão da sociedade. Isso é o que? Duplicidade de comportamento, de padrões. Deus não quer isso para você. Se você é assim, você não representa Cristo. Você não exala o perfume de Cristo quando você passa. Então, é muito importante estar com Cristo em doutrina e em princípio, para que a nossa vida seja luz lá fora, seja diferente lá fora. Não podemos jamais abrir mão dos princípios e valores da fé cristã. Não importa onde estivermos, não podemos fazer nada para agradar o mundo lá fora, a fim de atrair o mundo lá fora. Não, temos que fazer a vontade de Deus, esperar que Deus convença o mundo, que Deus transforme as pessoas. Porque na verdade nós não temos poder de transformar ninguém. Nós temos o poder de passar fé, temos a vida de Cristo em nós, e a palavra que em nós é implantada e produz efeito, produz fruto. Mas quem vai de fato fazer o fruto vir, quem vai convencer o pecador é Deus. Então não temos que fazer nada e usar de artifício natural, carnal, para ganhar alguém. Temos que fazer a vontade de Deus. Devemos ser conhecidos sempre como um povo que é da verdade, um povo que é pela verdade, que vive a verdade, que só fala a verdade. Devemos ser conhecidos como um povo que busca ser puro, ser honesto, ser santo, um povo que se afasta do pecado. O mundo deve ver em nós um testemunho de vida, de compromisso, de santidade. O mundo deve ver em nós que nós andamos no Espírito, não na carne, que negamos o nosso ego, que renunciamos à vida perdida, à vida promíscua, que somos um povo que sabe perdoar, que sabe olhar as coisas positivas, dar valor nas pessoas, e que procura viver aquém, fora do contexto da sociedade pecaminosa e ímpia, embora não afaste, não rejeite a convivência com as pessoas. Então, queridos e amados irmãos, precisamos entender que nós não temos duas vidas, nós não temos dois estilos de vidas, não temos dois padrões. Nós somos o povo de Deus para viver os padrões da palavra de Deus. Filhos, amém. Então, precisamos ser conhecidos como esse povo espiritual, cristão, que vive segundo o Espírito. Finalmente, quando vivemos com Cristo em doutrina e em princípio, nosso maior desejo é conduzir perdidos a Cristo, é conduzir os pecadores a Cristo. Esse é um desejo de todo cristão autêntico, todo cristão que ouve a Deus, que recebe a palavra, que retém a palavra no coração, demonstra, o desejo de conduzir pessoas a Cristo, o desejo de levar os pecadores à conversão.
Né? A Bíblia mostra lá em 1 Coríntios 9, 19 e 23, depois você vai ler, o apóstolo Paulo, que foi o cristão que mais teve revelação de Deus na palavra, foi o cristão que mais interiorizou a palavra, que mais ensinou a palavra, que mais aprofundou-se, né, na fé, e que cresceu na fé cristã. Ele fala que tudo que ele fazia era em prol de conduzir as pessoas a Cristo. Ele fala que tudo fazia pelo Evangelho, tudo fazia para conduzir as pessoas à conversão a Cristo, né? Então isso mostra o quê? Isso mostra que quem tem realmente a luz da revelação de Deus na palavra, quem anda no Espírito, quem está levando Deus a sério, que serve a Deus, que anda com Cristo em doutrina e em princípio, tem a propulsão interior, tem a motivação sempre forte, né, no coração, no encargo, pela difusão do Evangelho, a fim de conduzir os pecadores à conversão, à salvação e à vida eterna. Irmãos, diante de tudo isso que eu acabei de falar, diante de tudo isso que eu acabei de ministrar até agora, uma pergunta não quer calar. Você está disposto a abrir seu coração hoje? A quebrantar seu coração diante da palavra? A reconhecer diante de Deus que você não está obedecendo a palavra? Você tem sido pouco obediente? Ou que tem obedecido parcialmente e precisa de fato voltar-se para Deus na palavra, levar Deus na palavra, trazer Deus na palavra, viver pela palavra, ter a palavra como sua inspiração, né? sua fonte, né? de inspiração que molda a sua vida, seu caráter, sua visão. Irmãos, eu não sei ver nada fora da palavra, eu não sei julgar nada, avaliar nada, emitir qualquer opinião sem que a palavra de Deus seja meu parâmetro, minha base, sem que a palavra de Deus seja de fato a minha inspiração. Eu não sei me basear em nenhum filósofo dessa terra, ainda que eu conheça muitas filosofias, ainda que eu saiba muitas coisas, Sócrates, Platão, tantos outros, né? Tantos outros, Emmanuel Kant, tantos outros que a gente conhece, né? Mas eu não sei me inspirar nesses homens, eu não sei me motivar por filosofias humanistas. Então, tudo para a minha vida é com base na palavra, e isso tem sido para mim uma fonte de bênçãos também. Eu pergunto a você, você está disposto? Você está disposto a se abrir a palavra? Está disposto a deixar a palavra de Deus penetrar na sua alma, no seu coração, fazer diferença, fazer um bem tão bonito? Aí, uma transformação profunda. A palavra de Deus foi pregada hoje, mais uma vez a você. Você é um terreno propício, você é um terreno perto, está perto para essa palavra produzir resultado. Essa palavra vai se perder, essa palavra vai dar frutos que Deus espera. Se você quer que a palavra dê frutos, fica de pé onde você está, e você vai orar nesse momento, vai dizer: Pai, eu estou aberto, eu quero quebrantar meu coração, quero quebrantar minha alma, quero abrir minha vida para receber a tua palavra, não só aqui, durante essa exposição, mas onde quer que eu ouvi-la, onde quer que ela for transmitida, seja no rádio, na televisão, seja numa mensagem na internet, no WhatsApp, no Facebook, qualquer rede social, ou seja na rua, ou seja, meu Deus, lendo, meditando, em qualquer lugar, na própria Bíblia, no livro, onde quer que a palavra esteja. Pai, eu quero comê-la, eu quero digeri-la, eu quero recebê-la. Pai, como o Tiago fala, eu quero abrir o coração e com mansidão receber essa palavra, acolher essa palavra, para que ela venha mudar minha vida, venha transformar minha alma. Eu quero ser moldado, eu quero ser igual a Jesus, eu quero que o bom perfume dele venha se manifestar, venha ser exalado através de mim. E eu sei que será sempre assim, por aquilo que eu respondo, por aquilo que eu obedeço, por aquilo que eu segui. E hoje eu quero aceitar essa palavra, eu quero sair daqui disposto a fazer uma revolução, vai lá fora, mostrando que vale a pena viver a palavra